Estamos de volta com a Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre o Sínodo da Família 2015, os temas que foram tratados, o trabalho nos grupos de discussão e os desafios que ele vai propor para o mundo. E nosso convidado de hoje é um dos colaboradores do secretário especial do Sínodo, o escritor e professor Frei Antônio Moser. Bom, Frei, nosso bate-papo está muito gostoso aqui. Agora eu gostaria de saber que desafios a carta pós-sinodal vai imprimir nos cristãos. Bom, eu dei uma palestra para uma universidade lá em Roma, logo depois do sínodo, não é? A celebração do encerramento foi dia 25 de outubro, domingo, e segunda-feira eu dei uma palestra. E eu terminei dizendo o seguinte: esse texto que vocês têm aí, ele deve ser lido no contexto. Mais importante que o texto foi o clima que se criou, um clima de conhecimento, um clima em que o cardeal não é mais o eminência, excelentíssimo, não, está junto com a gente, troca ideias, diz, mas eu não concordo muito, você pode, ou seja, criou-se um ambiente realmente sinodal, sinodos, andar com, caminhar com. Agora, a pergunta que muita gente faz, mas daí, como é que fica? Vem mais um documento agora do Papa Francisco? Eu não sou profeta, mas pelo que eu percebi, não. Por quê? Todas as proposições foram votadas. E no final houve uma, essa referente aos que estão na segunda união, em que houve hesitação, mas eu acho que a hesitação veio do fato de não terem todos o texto em inglês junto com o texto italiano. E muitos não entendiam o italiano na sua, digamos, profundidade. E com isso ficaram hesitando o que realmente aquele parágrafo queria dizer. Então passou por um ponto, mas o Papa falou, bom, o Espírito Santo agiu entre nós. Dá a entender, não falou nada de uma exortação apostólica posterior e me parece que não é muito do estilo dele. Se vier, tudo bem, será bem-vindo. Mas ele fez questão de ressaltar desde o início, isso é um trabalho que vem das bases, que foi como que mastigado ao longo de 2 anos. E agora, então, nós aprimoramos aqui, não é, na diversidade de culturas, de compreensões. E nós chegamos a um conceito, 90% foram das votações foram favoráveis a cada um dos parágrafos. Não é que houvesse grande diversidade. Houve aí 3 ou 4 que tiveram um pouquinho mais de dificuldade. Mas, de qualquer forma, eu não viria como é que virá ainda uma exortação apostólica. Agora, se vier, será bem-vinda. Mas o principal, aí é que está, os que estão sintonizados conosco, queiram procurar esse texto, ler, com o coração aberto, mente aberta, nada de dogmas, não porque o Papa disse, porque não disse. O Papa não falou quase nada. Ele apenas falou que nós não devemos fazer como os fariseus, não nos julgar donos da verdade, não é? Então, misericórdia, compreensão, vamos caminhar. Em outras palavras, que então realmente procurem ler o texto de coração aberto, discutir com os amigos, seja dos vários movimentos de igrejas, comunidades de fé, os párocos, discutir, mas discutir no sentido que foi discutido lá, construtivo, não tem heresia aqui, aqui simplesmente são irmãos que estão procurando entender melhor a sua própria pertença à Igreja de Jesus Cristo. E onde podemos ler esse texto, Frei? Esse é muito simples por enquanto na internet, mas em poucos dias certamente já estarão em todas as livrarias católicas, não é? Porque não é um texto muito longo, foram 98 parágrafos, não é um texto muito longo, agora na internet esteve disponível desde o momento em que o Papa simplesmente diz, bom, então nós agora agradecemos a Deus a colaboração de todos vocês, não é? E o coordenador geral do sínodo diz, bom, eu declaro encerrada a sessão. Em outras palavras, já estava na internet na mesma hora. Né? Bom, e como o senhor avalia a participação das mulheres e leigos nesse sínodo? É uma boa pergunta. Houve uma certa crítica de um grupo aí. Não, onde é que ficaram as mulheres? Não, tinha mulher sim. Tinha lá no meio daquelas 30, vamos chamar assim, não sacerdotes, não bispos, não cardeais, etc., no mínimo 30 casais, não é? Embora nem sempre fosse casais, mas então tinha um grupo razoável de mulheres. Agora, o importante não era a presença das mulheres, mas o próprio Papa Francisco acentuou, temos que abrir mais espaço. Não nas comunidades de fé, que elas já mandam mesmo, não. Mais espaço no sentido das decisões da igreja.
Ou seja, quem é que anima a liturgia? Quem é que anima a catequese? Ao menos na minha paróquia, tem uma paróquia lá em Petrópolis. Não, se não fossem as mulheres, estava perdido, né? Então, não é nesse sentido. Mas que elas possam realmente, pouco a pouco, chegar lá nos órgãos de decisão para também dar a sua contribuição. Como Maria é indispensável na história da salvação, assim as tantas Marias são indispensáveis para que o Cristo possa caminhar e fazer a sua evangelização. Bom, o Papa também institui agora o Ano da Misericórdia, né? De que forma efetiva ele vai contribuir com as propostas do Sínodo? Perfeitamente, é uma palavra-chave. Muita gente acha, coitadinho, não é coitadinho. Nós é que temos o coração duro, isso ele insiste em dizer. Tem alguns que têm coração duro, né? Ele foi meio assim, né? Numa certa ocasião. Tem coração duro, não é? Os fariseus de antigamente, coração duro. Não, nós temos que abrir o coração, saber acolher as diferenças, conviver com as diferenças, compreender as fragilidades humanas. E ele vive dizendo, Papa Francisco, que ele é pecador. Eu não consegui descobrir qual é a linha de pecado dele. Em todo caso, ele diz que ele é pecador. Todos nós temos nossas fragilidades. Sim. E por isso não somos juízes de ninguém. Só Deus julga. A nós cabe ajuizar, ou seja, avaliar para estender a mão de uma maneira adequada. Uma pessoa que está em dificuldade, um casal que está em dificuldade, em vez de falar mal, vai lá ver em que você pode contribuir para que eles superem essa dificuldade, não é, de relacionamento entre si, com os filhos, com o sogro, com a sogra, não é, que sempre, de novo, os problemas vão se colocando. Desde o começo da humanidade, sempre foi difícil viver em comunidade, não é? Sem dúvida. Mas, de qualquer forma, desde o começo, sempre houve também essa compreensão do ser humano, né, que Deus os fez homem e mulher para que os dois gerassem novas vidas, não é? E que fossem levando adiante a obra da criação. Então, eu vejo uma interpelação desse sínodo na misericórdia. Gente, muita coisa iria melhorar se nós deixássemos de jogar pedra. E o Papa usou muitas vezes essa expressão, não é? Pedra. Deixemos de jogar pedra, abramos os braços, acolhamos as pessoas, acolhamos as diversidades. Isso é normal, isso enriquece. Por exemplo, na Europa agora, com quase 1 milhão de pessoas prófugas, não é? Vindas, sobretudo do norte da África, da Líbia, da Síria e tudo aquilo, à primeira vista, apareceu no sínodo, né? Alguns estavam espantados, mas depois no meu próprio círculo, falaram, não, isso é uma bênção, porque a Europa está envelhecida, ela precisa de sangue novo, não é? E lá vem sírios, vem gente, digamos, com outra cultura, claro que vai trazer problema, mas aí o Papa entrou bem, digamos assim, de uma maneira bem clara, temos que ser acolhedores. E aqui ninguém vai tomar a mal. Mas a Merkel, Angela Merkel, teve um grande papel. Ela diz, nós alemães temos culpas no cartório, temos que acolher esses que não têm para onde ir. E assim outros países também abriram as suas portas. Eu acho que isso vai renovar a Europa. Claro que vai trazer problemas. Mas o Brasil, sem os imigrantes, seria o quê? O Brasil não seria nada. Sem os imigrantes, todos de uma forma ou de outra somos filhos de imigrantes, né? Sem dúvida. Bom, de uma certa forma foi-se dito aí que decisões do sínodo foram muito tímidas. O senhor também achou isso? Não, são decisões, a palavra certa é muito ousadas. Os nossos irmãos na fé devem ser pessoas maduras, que saibam interpretar, que saibam ler, que saibam discordar, porque não se trata de dogma. Deus é Deus, Cristo, é o Filho de Deus. Isso não muda, mas a maneira de entender. Em outras palavras, é um texto que busca propiciar a maturidade dos cristãos. Nós não queremos mais cristãos infantis. Será que eu posso? Senhor padre, o senhor acha que eu posso? Muitas vezes vêm umas mocinhas assim perguntando, o senhor acha que eu posso? Digo, menina, você tem que saber se você pode ou não pode. Lembre-se que você é templo de Deus, que o seu namorado é templo de Deus. O resto você é que sabe. Traduzindo, nós infantilizamos muitas vezes as pessoas e daí elas não se desenvolvem. E esse Papa veio
não é como Francisco de Assis, para reconstruir a igreja e, através da igreja, dar uma contribuição importante para reconstruir a sociedade, ou seja, que vença misericórdia, rancores antigos. Por isso eu utilizei o exemplo da Angela Merkel. Não, nós falhamos no passado, o nazismo, etc. Aqui. Nós temos que consertar e acolher. Então, saber acolher as diferenças, saber perdoar, perdão é outra palavra que ocorre muito. Esse é um texto típico para cristãos do século XXI. Não é do século XIX, XVIII, não, é do século XXI, que sabem pensar, que sabe se colocar e que sabe, eventualmente, rever a sua vida. Bom, eu estive conversando aqui com Frei Antônio Moser, que esteve lá no Sínodo, participou. Frei, muito obrigado pela sua participação. Agradeço de coração, em nome aqui do Padre Eduardo, do Ação Nacional de hoje. E obrigado a você que esteve conosco até este momento no Programação Nacional, que volta na semana que vem com um novo tema a ser debatido. Até lá!